Continuando a nossa série nessa estação de Pentecostes, período que começa a partir do segundo dia da Páscoa e que se estende por 50 dias, esta festa que é conhecida inicialmente como Festa das Semanas, no hebraico Shavuot, sendo que aquele 50º dia que nós lemos na Bíblia e que foi chamado na época de Cristo de Pentecostes, se refere à mesma festa. Então, quando você ouve Pentecostes, Shavuot, Festa das Semanas, Festa das Colheitas, estamos falando do mesmo evento. Para ficar fácil na nossa mente, todos os acontecimentos após o domingo da ressurreição são parte dessa estação. Então, quando você ler tudo aquilo que nós já temos estudado aqui após a primeira aparição de Jesus, ali é o chamado Pentecostes, e que culmina no Atos, no capítulo 2. Além disso, o tempo passou e o contexto judaico da observação dessa festa trouxe também um outro desdobramento, que se você perguntar hoje para um judeu o que é a Festa das Semanas, o que é Pentecostes ou Shavuot, ele vai responder para você que essa festa celebra a entrega da lei. Mas isso não é bíblico, isto é uma tradição incorporada ou uma exegese diferente daquela que a Bíblia nos diz e nos informa. Pentecostes, para nós, teve um desdobramento ainda maior, e esse sim bíblico, que é o nascimento da igreja. Quando você pensar, então, em Pentecostes como instância final, você tem que pensar que foi naquele dia que a igreja nasceu, que o coletivo da igreja nasceu. Obviamente, os discípulos estavam com Jesus antes, mas como igreja, quando houve aquele batismo de milhares de almas, ali é o grande marco de Pentecostes. Quando os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo. Portanto, a jornada entre Páscoa e Pentecostes nos mostra o caminho que preparou, o caminho que antecedeu o derramar da promessa. É o preparo final para o início dos chamados para fora, daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, o seu senhorio, e posteriormente, depois disso, foram finalmente chamados ou classificados como cristãos, como aqueles que têm as marcas de Cristo, que seguem o Senhor, que seguem o Mestre. E nessa série nós temos então analisado estes eventos, nós temos estudado o que aconteceu naquele primeiro período de Pentecostes, antes do nascimento da igreja. E você tem sido encorajado então a rever a sua busca, a rever aqueles momentos, a olhar para o seu coração, se ele está aquecido ou não, pensar na continuidade da sua maturidade e pensar na possibilidade que é aberta a todos, de que avivamento ocorre quando corações quebrantados chegam diante de Deus. Avivamento não é simplesmente um momento, uma data. Existem vários movimentos pelo mundo hoje que clamam por avivamentos como se fossem somente uma porção de um dia específico. No exato momento agora existe um movimento chamado Azusa Now, que é literalmente tentar trazer de volta aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, como um movimento que foi um derramar do Espírito Santo, um momento de consciência da igreja, um momento que a igreja reparou e percebeu que a oração nunca sai de desuso, nunca deve sair, mas existe esse desejo de retornar àquilo que se passou, e é ruim isso, porque esquecemos que o Espírito está aberto e disponível para quem buscar. Que Deus não marca simplesmente um calendário e fala assim, não, a igreja pode me buscar à vontade porque eu só vou derramar o Espírito no dia tal do ano tal. Não é assim. É claro que Deus teve ondas de vários momentos em que derramou porções, mas a história era sempre a mesma. Era quando pessoas começavam a orar. Absurdo falar isso. Quando pessoas começavam a orar coletivamente, a buscar a Deus e viver um cristianismo, aí acontecia. De modo que eu tenho a impressão que a coincidência, aí não é simples coincidência, mas é a fórmula que Deus deixou o tempo inteiro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e não necessariamente um momento, um dia, uma data. Então essa série tem que te provocar que o Pentecostes já ocorreu e que o Espírito já está disponível.
Não vivemos na época do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha em uma pessoa, por um determinado fim, que cumpria aquela finalidade. E se você fosse muito bonzinho e falasse, poxa Deus, eu queria ser igual Sansão, cabeludo e ungido, mesmo com seus problemas, não aconteceria com você. Porque era Deus que determinava o que Ele fazia e enviava o seu Espírito. Se você falar, Senhor, eu tenho uma veia aqui, eu queria ser um profeta igual Samuel, não adianta. Samuel tem uma história, Samuel tem um chamado que começa desde dos dramas vividos pela sua mãe. Agora não. Agora é buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscou, vai encontrar. Se derramou na presença dele, tem encontro garantido. Quis mais será derramado. E isso é terrível. Porque isso também demonstra claramente que oramos pouco, que buscamos pouco, no individual e no coletivo. E ficamos esperando. E aí quando há um encontro de massas, agora, quem sabe, agora vai ser. Agora vai. Não vem. Porque vem quando o povo se humilha, abre o coração, revê a sua vida, os seus pecados e continua buscando e crescendo e sendo transformado assim de glória em glória. E hoje então nós vamos refletir sobre mais um evento, sobre aquela época, sobre aquela estação. E há um momento específico que nós vamos analisar rapidamente, virou filme, acabou de virar filme, talvez alguns de vocês já tenham assistido, que é o filme Ressurreição. Alguém aqui assistiu? Levante a mão. Ok. Esse filme fala de um oficial do exército romano que assume a investigação para entender o que aconteceu com o corpo de Jesus, Pentecostes. O que aconteceu uma vez que esse corpo desapareceu, dando um laudo técnico. Graças a Deus, na Bíblia nós temos um evangelista que menciona sobre a história, essa história, e é somente um evangelista que falou e escreveu sobre isso, e o seu nome foi e é Mateus. Ele nos informa sobre o contexto desse filme, e este contexto me inspirou a refletir nessa série, no que chamei nessa mensagem de propina em Pentecostes. Para definir primeiramente, para você lembrar do que estou falando, propina significa, numa definição simples, suborno, valor em dinheiro oferecido ou pago a alguém para que esta pessoa pratique atos ilegais. Quantia em dinheiro oferecida em troca de favores. Abuso emocional, psicológico, que fere a integridade, que faz alguém fazer aquilo que é contra a realidade dos fatos ou da verdade. E qual era o contexto? No outro dia, após a crucificação, sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se dirigiram a Pilatos. Novamente, encontro com Pilatos e disseram, Senhor, nós lembramos que esse Jesus, esse impostor, quando ele estava vivo, ele disse que 3 dias depois ele ressuscitaria. Ordena então, ó governo, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia. Perceba a especificação de data. A crença na ressurreição, que já falei aqui quando preguei sobre Lázaro, de que ressurreição haveria de acontecer no 3º dia, era muito forte. O que nos mostra que esses, obviamente, não mantiveram o evento do 4º dia, que foi a ressurreição de Lázaro, que já havia quebrado essa tradição, deixando bem claro que Deus ressuscita quando Ele quiser, porque Ele faz o que Ele quiser. Então, se a tradição era 3, Deus faz Lázaro vir à vida no 4º. Para mostrar que as nossas interpretações são equivocadas, na maioria das vezes. Eles haviam se esquecido disso e foram lá falar com Pilatos. Que o sepulcro então fosse guardado. Vamos evitar que os discípulos venham, roubem o corpo e depois digam ao povo que Jesus ressuscitou. O pedido era então, coloque segurança. Eles procuravam apoio, eles procuravam cumplicidade àqueles líderes religiosos. E se isso acontecesse, era parte do racional deles ou da argumentação, este último engano ficaria ou será pior do que o primeiro. Pilatos, presta atenção, se o rebu que aconteceu antes dessa possibilidade de ressurreição, imagine se realmente se processar as suas palavras, mesmo que for via, preste atenção, roubo de cadáver. Então, Pilatos, vale a pena colocar segurança.
Pilatos ouve e a ordem é dada. Levem um destacamento, podem ir, mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Presta atenção, é um governo romano delegando a soldados que façam a segurança da maneira que acharem melhor. O que significa isso? Faça realmente o seu melhor, porque eu estou transferindo o comando e a responsabilidade do meu comando para vocês. Quem teve alguma experiência militar sabe o que isso significa. Está com você, você vai ter que prestar contas disso. Numa leitura passada, acreditavam que esses não eram soldados romanos. Acreditavam que esse eram a guarda chamada do templo. Mas com o tempo essa argumentação caiu totalmente, porque não há por que eu pedir para Pilatos me ajudar se eu tenho o meu próprio exército para guardar. Eram duas jurisdições diferentes, então se eles quisessem manter a guarda, manter alguém de olho lá, simplesmente os sacerdotes colocariam ali os seus. Segundo argumento contra esta exegese é que o texto vai continuar e depois nós vamos ver claramente de novo soldados com medo das suas próprias vidas. Portanto, soldados romanos foram destacados com esta missão, eles montaram a guarda, eles lacraram a pedra do túmulo. E como eles fizeram isso? Provavelmente eles, após rolarem a pedra ali no sepulcro, eles colocaram com cordão, eles selaram com cera e vem então o selo romano. Porque se essa pedra fosse movida, se esse cordão seria quebrado, o selo seria rompido, demonstrando assim então que teve uma invasão de fora para dentro e não de dentro para fora. E isso era o protocolo normal, e essa prática não era algo, de novo, somente da época de Jesus. O que é lindo na Bíblia, quando a Bíblia mostra algumas histórias que aconteceram bem antes da repetição dela mesma, para mostrar que há uma coerência. Se você se lembra da época de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma história muito semelhante à de Jesus. É o Pilatos da época de Daniel, é o rei. Olha, eu estou lavando, que Deus te livre. Querendo dizer, eu não tenho culpa, hein, Danielzinho? É a situação. Então você vai ser jogado lá. Mas aí vem o dado histórico, que eles taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel selo e com anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Portanto, a ordem de Pilatos, vão e faça da melhor maneira possível, significava esse lacre, esse selo, esse cordão, ninguém mexe de fora para dentro. Ninguém entra, ninguém invade isso. Por isso, montaram a guarda, lacraram a pedra, é o que nos diz o evangelista Mateus. Depois do sábado, primeiro dia da semana, nós sabemos, as mulheres foram lá ver o sepulcro e começam a vir os dados daquele momento. Um grande terremoto, um anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra, quebrou o lacre e assentou-se sobre ela. Que cena, um anjo sentado em cima de uma pedra, o lacre quebrado, terremotos, soldados ali. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve, era o sobrenatural acontecendo. E o texto nos diz então que aqueles guardas, aqueles soldados, tremeram de medo e ficaram como mortos. O que significa essa descrição? A narrativa nos faz pensar em um estado de paralisação. Eles simplesmente entraram num estado de choque. Eles congelaram diante do terremoto, diante da figura do sobrenatural e mais um evento humano e simples. A sua responsabilidade não foi cumprida. Então imagina, é o drama do sobrenatural e o drama da minha cabeça. Porque eu estava aqui para vigiar. E aí vem a voz desse anjo, as mulheres, então imagina a cena, é anjo parado, mulher chegando, soldado paralisado. Parecia aquela brincadeira de estátua que nós fazíamos quando éramos crianças. Ele não está aqui, ele ressuscitou, venha ver, entre, fica à vontade. Vão depressa, digam aos discípulos, ele ressuscitou, vai para Galiléia, vai ter um encontro. E as mulheres saem do sepulcro correndo, amedrontadas, a Bíblia nos diz, mas cheias de alegria. E cheias de alegria, elas vão anunciar o que ouviram, o que viram, o que perceberam. Mesmo com medo, já que é um mix de medo e alegria, elas mantiveram a mobilidade, porque conseguiam correr. E os brutamontes, os soldados, estavam ali petrificados de medo diante da cena, já pensando provavelmente nas consequências.
Enquanto as mulheres estavam a caminho, vem de novo a palavrinha. Alguns dos guardas finalmente assumem o comando de seus corpos e eles então partem para a cidade. E eles vão até lá para encontrar-se com os chefes dos sacerdotes e para contar aquilo que havia acontecido. Se você é um ouvinte atento, você já está se perguntando por que eles não foram para Pilatos, mas foram para os religiosos. Eles foram para lá prestar contas porque eles sabiam do fracasso da missão, que guardar o túmulo eles tinham recebido. Então eles procuravam ali um meio termo, uma saída, uma explicação antes de dizer para Pilatos: falhamos, ou o sobrenatural aconteceu. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes, elaboraram então um plano diante da narrativa. O túmulo está vazio. E este bem bolado foi feito por duas classes. E a primeira classe são os chefes, os líderes dos sacerdotes. Presta atenção. Os líderes dos sacerdotes. Os encarregados com autoridade para mandarem quem manda. E o segundo grupo, os líderes religiosos. Juntos em ação, em um conluio. E a pergunta é: o que fizeram? Eles deram aos soldados grande soma de dinheiro. Eles pagaram propina naquele Pentecostes, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos vieram durante a noite, furtaram o corpo, nós estávamos dormindo, eu estou assumindo o meu risco. Vocês, soldados, vão colocar a cabeça em risco, afirmando a falha de vocês. Vocês vão omitir o que viram. Então você imagine, e eu te pergunto, quanto que é muito dinheiro para alguém aceitar essa responsabilidade? Se isso chegar aos ouvidos do governador, é claro, a pergunta óbvia do seu vaso: mas e se vazar? Se vazar, não se preocupe, nós vamos dar um jeito, nós temos o problema em nossas mãos, nós vamos livrar vocês, aceitam? Assim os soldados receberam o dinheiro, receberam a propina, fizeram como tinham sido instruídos, e o evangelista Mateus conclui, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Naquele Pentecostes, o suborno, a falta de integridade, a desonestidade, a vontade de ofuscar a realidade daquilo que não aceitavam, fez com que líderes de líderes, que chefes de sacerdotes, que gente empossada de autoridade religiosa fossem comprados. Simplesmente para aumentar o salário do mês. E para livrar a cabeça, para livrar o corpo de possíveis punições violentas. Naquele Pentecoste, além da propina recebida, também receberam garantia de livramento. Garantia de continuidade do esconder o que aconteceu naquele Pentecostes, diante do maior acontecimento da terra, daquele divisor de águas, daquilo que fez a época antes de Cristo e depois de Cristo. A propina fez todo mundo se calar. A propina calou, deixou todo mundo cego, todo mundo surdo, todo mundo indiferente, com o bolso mais feliz, e volta para casa e prossiga, porque é melhor garantir a vida, um emprego, dinheiro, é melhor garantir o seu pobre status de espiritualidade. É melhor não prestar atenção que um anjo veio, que um terremoto aconteceu, que o corpo sumiu, porque se você prestar atenção nisso, você não poderá voltar para sua casa da mesma forma. Então, como há uma necessidade de transformação para quem vê e contempla Cristo vivo, é melhor o físico da propina, porque entra no bolso. Ao invés de dizer: e agora o que eu faço? Ao invés de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor existe, eu preciso de misericórdias tuas. E diante disso, eu sou colocado na frente de dois caminhos. Um com ele e outro sem ele. Com ele, o soldado romano deveria correr com as mulheres. Correr com as mulheres para proclamar: está vivo. Nós estávamos lá, nós éramos testemunhas. Nós estávamos para guardar, mas a verdade é que o corpo sumiu, ninguém roubou nada. Não tem desaparecimento de cadáver, tem aqui ressurreição.
eu tenho que então me tornar um discípulo e mudar. E o outro caminho é o caminho sem ele. E o sem ele é eu volto para o velho caminho, dinheiro no bolso, mentira para sustentar, um abismo que vai chamar outro, um conchavo político, a decisão de mentir para mim mesmo, porque eles tinham visto. Ninguém havia falado para eles. E você continua então com a vida de quem vai viver, confirmando que não viu aquilo que viu, confirmando não saber aquilo que sabe, confirmando o erro para garantir a sua vontade de permanecer o mesmo. Permanecer o mesmo. Ao invés disso, celebrar a realidade. Irmãos e irmãs, eu digo isso com muito temor e amor, que você e eu podemos fazer o mesmo. Ao invés de celebrar a ressurreição, as colheitas dos primeiros frutos, ao invés de celebrar o Pentecostes, ao invés de buscar o poder do alto, encontrando-se com o Senhor que vive, porque você o conhece. Você e eu podemos negociar a nossa fé. Você e eu podemos negociar aquilo que dizemos, eu vi, eu senti, eu vivo, Ele está em mim. Você e eu, nós podemos receber alguma propina física, material, espiritual, ou pior, que é o suborno do próprio eu para o eu. É quando você paga para você mesmo, para não fazer o que deve fazer. É quando eu pago para mim mesmo, para o meu próprio banco, o banco da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, e cresço com uma justificação enorme, tentando dizer, tá tudo bem, André, não faz nada, fica quietinho. Afinal, você já está fazendo bastante. Você e eu podemos estar vivendo negociações que fazemos com nós mesmos para não vivermos integralmente na dimensão que Ele tem para nós vivermos. E as dimensões que Ele tem para nós, para você viver, ela é tão sobrenatural como sobrenatural foi a ressurreição de Cristo. Não é algo comum. Não é natural. Domingo você podia estar lá no Vila Lobos agora andando de bicicleta, aquela de 4, feliz, churrasco, oh glória, que bom, tempo bom. Mas nós preferimos estar adorando a Deus no coletivo, já começa por aí. É algo a mais, é algo sobrenatural, é algo de poder, é algo que transforma, é algo que nutre, é algo que enche a nossa alma. Então nós não podemos permitir que nenhuma permissão para mentir, para aceitar o inaceitável, vendendo valores inegociáveis em troca de uma falta momentânea e falsa segurança. Se você se sente assim, se você se sente negociando, tentando convencer a si mesmo que, por que não faço o que Deus já tem me dito? Por que eu não faço o que Ele já colocou no meu coração e aqueceu o meu coração? Por que eu não faço? Será que eu prefiro a zona de conforto? Você se sente assim com a autoridade de Deus, de eventos, de atitudes que Ele já disse para você fazer, mas ainda há a negociação, eu propino a eu mesmo. Não! Por que eu não dou mais de mim? Em todos os sentidos. Será que o meu egocentrismo ainda ditam as regras e aí eu vou concedendo a Deus como se fosse vales? Deus, vale 1 hora o teu serviço. Senhor, vale um sorriso para aquele irmão chato. Senhor, vale aqui a minha oferta. Esse mês eu vou dar um pouco mais. Um vale a Deus. Por que eu não continuo? Por que eu continuo procrastinando, dizendo agora não? Agora não, agora não. E sempre seguido do agora não é tudo tem seu tempo. Parece tão espiritual. Tem gente que está esperando esse tempo já faz 50 anos.
Você vai esperar sentado. Já diz a poesia humana, o que dirá a divina? A humana diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A divina, a versão divina nos fala: recebereis poder para fazer acontecer, para gerar testemunha. Se você se sente assim, eu te encorajo em nome de Jesus para você hoje fazer uma denúncia. E a denúncia é denunciar a si próprio. Denunciar você mesmo e dizer: Senhor, me ajude. Senhor, sintonize os meus desejos com Pentecostes e não com as propinas, com os subornos da alma, dos desejos, do ilícito, da paralisia diante do sagrado. Eu não quero paralisar diante do sagrado, eu quero correr com as mulheres proclamando. Senhor, ajuda-me, renova-me. Remova-me da preferência por não nada fazer, nada dar, nada edificar e, além disso, tudo criticar. É quando eu não quero dar nada, mas critico tudo. Senhor, faz de mim um canal de proclamação das boas novas e não um crítico que se esconda atrás da falta de infraestrutura, porque eu não tenho irmãos que estão fazendo, tentando jogar a culpa em alguém, não assumindo que eu sou chamado juntamente com você. O chamado é individual. Nós não respondemos pela influência do próximo, eu respondo por mim. Eu não vou dizer para o Senhor: é por causa dela, Senhor, que aconteceu isso, por causa dele. Senhor, me ajude a proclamar as boas novas e não problemas. Senhor, eu te encorajo a orar no seu coração. Usa-me para ser e trazer solução ou confirmação daquilo que já recebi, daquilo que vejo, daquilo que acredito, daquilo que tenho. O Senhor Deus quer te usar na dimensão do seu poder. O Senhor Deus não quer te ver, nem você, nem eu, nem ninguém, paralisados. Paralisados.